Hoje a seleção brasileira fez um treino aberto em Nova Jersey, lá nos Estados Unidos. E a nossa enviada especial, Ludmila Kandal, acompanhou tudo e conta pra gente quais foram os testes feitos por Carlo Ancelotti na equipe. Ludmila Kandal, finalmente a gente se encontra, hein? Boa noite. Márcio, boa noite para você, para todo mundo que assiste o CNN Prime Time. Eu estava muito ansiosa para fazer a minha primeira entrada aqui da Copa do Mundo com você. Faltava o Prime Time e aqui estou diretamente do Centro de Treinamento da Seleção Brasileira em Morristown, aqui do estado de Nova Jersey. Como você bem destacou, Márcio, dia de testes por aqui. Esse foi o segundo treino de Carlo Ancelotti aqui em solo americano, já valendo para a Copa do Mundo, para esse amistoso contra o Egito antes da estreia também. E o dia aqui foi de testes. A imprensa pôde acompanhar o treino completo por aqui, o que foi diferente das outras vezes lá na Granja Comari, o que vai ser diferente também ao longo da Copa do Mundo. E o que a gente pôde observar aqui? O retorno da zaga titular da seleção. Marquinhos e Gabriel Magalhães treinaram hoje, né? Eles que disputaram a final da Champions League e se representaram diretamente aqui nos Estados Unidos. Marquinhos e Gabriel Magalhães serão titulares contra o Egito, foi essa a formação. Meio-campo, Bruno Guimarães e Casemiro ali super sólida, mas a novidade nesse treino é Igor, Thiago e Lucas Paquetá jogando lá na frente junto com Rafinha e Vini Júnior. Então a gente tem essa novidade aí do Paquetá jogando mais avançado, jogando mais ali para o ataque, junto do Igor Thiago, ele que foi uma dessas revelações aí dessa lista do Carlo Ancelotti, daqui a pouquinho a gente vai falar mais dele. Mas essas são as novidades então, retorno da zaga titular, o meio-campo bem consolidado com Bruno Guimarães, Casemiro, Igor, Thiago e Lucas Paquetá. Então, lá na frente é esse o time que deve compor ali um dos tempos do amistoso contra o Egito, que acontece no próximo sábado. Mas o dia aqui teve treino e começou cedo, viu, Márcio? Começou lá no hotel da Seleção Brasileira, os jogadores fizeram atividades ali no hotel e depois teve uma entrevista coletiva. Falaram Marquinhos e Igor Thiago. Vou começar pelo Marquinhos, zagueiro, capitão do Brasil também, indo para sua terceira Copa do Mundo. Ele falou bastante na coletiva e também foi muito perguntado sobre isso, sobre aquela imagem que viralizou dele junto com o Magalhães ali na final da Champions League, quando o Magalhães erra o pênalti para o Arsenal, perde e o Marquinhos, do PSG, que acabava de ser campeão, capitão daquele time, vai imediatamente consolar o Magalhães ao invés de comemorar com os colegas. Vamos ouvir o que o Marquinhos disse sobre essa cena tão bonita que viralizou dessa zaga titular da seleção brasileira. Eu falei que para ele ficar firme, para ele levantar a cabeça, né, que ele tinha feito uma temporada incrível, um jogo incrível, que ele foi realmente, para mim, na minha opinião, o melhor zagueiro do mundo nessa temporada, né, e ele não merecia simplesmente levar esse peso para ele, junto com ele, que é pênalti, realmente a gente quer acertar, quer fazer o melhor e não conseguimos, né, mas que nada daquele momento ali que ele tenha vivido ia apagar aquela temporada maravilhosa que ele fez, né, e que a gente ia precisar muito dele aqui, né. Foram essas minhas palavras, né, para que ele ficasse firme, né, já pensasse a cicatrizar esse momento ali o mais rápido possível, porque a gente ia precisar dele logo num momento muito rápido aqui, que ele é um jogador muito importante aqui para a gente. E ninguém melhor do que o Marquinhos, né, Márcio, para falar sobre esse momento de pênalti. Afinal, na eliminação contra a Croácia, foi o Marquinhos que acabou perdendo o pênalti para o Brasil. Ele disse na coletiva que a ferida já foi cicatrizada e ele está pronto para ser o capitão. E ali, na coletiva, depois a gente teve o Igor Thiago também. Ali foi um momento muito descontraído. O Igor Thiago está vivendo a sua primeira Copa, também vem de uma temporada incrível jogando na Premier League e está vivendo o clima de Copa. E a gente pôde perceber ali também, Márcio, o quão os jogadores estão entrosados, porque o Endrick e o Ryan participaram da coletiva também, ficaram ali sentadinhos, brincaram até de fazer pergunta para o Igor Thiago, anotaram ali os principais destaques do que o Igor Thiago falou. O Igor se emocionou bastante também falando da mãe, mas ele falou ainda sobre esse entrosamento, mas também, de certa forma, a concorrência, né? Porque Endrick, Ryan e Igor Thiago, querendo ou não, disputam uma vaga ali na frente, né? No próximo ao gol do adversário do Brasil. E ele falou sobre essa disputa saudável. Vamos ouvir o Igor Thiago. Tenho uma relação muito boa e positiva com eles. Sem dúvida, eles me incentivam a ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um jogador melhor.
E ter eles do meu lado me dá essa confiança, esse conforto de poder estar aqui na seleção também. Acho que independente de se comece ou não, se vai começar entre os 11 titulares, eu quero estar disponível para dar o meu melhor pela seleção. Eu acho que isso é o mais importante para mim, para nós, como grupo. Mas eu acho que só de estar disponível para poder representar a seleção é uma gratidão que tenho, uma alegria que tenho. É isso, então, esses foram os destaques da coletiva de hoje. Só para a gente arrematar aqui, aproveitando que eu sigo aqui no centro de treinamento da seleção, do New York Red Bulls, é onde a seleção está treinando, né, no CT do time. E aqui, Márcio, são 8 campos, a seleção usa 2 deles e tudo muito novo e foi reformado para a Copa do Mundo e também para receber a seleção brasileira. E aí uma novidade do treino de hoje também é que uma iniciativa da FIFA trouxe torcedores, para poder acompanhar o treino aqui. Então a gente sabe da quantidade de brasileiros, né, que moram aqui na região de Nova York, Nova Jersey, e aí tinha muita gente aqui acompanhando o treino ao lado da imprensa, muitas crianças, e os jogadores também pararam ali no final das atividades para atender todo mundo. Veio o mascotinho também, o canarinho, falar com a galera, e tinha um pessoal aqui até agora atrás de mim, e que eles já foram embora, já começaram a se dispersar, mas aqui estava tudo verde e amarelo, torcida em peso aqui nessa proposta da FIFA de aproximar a seleção dos seus torcedores. Então hoje o treino foi aberto para a imprensa e para a torcida também. Já deu para sentir muito perto o clima de Copa por aqui, viu, Márcio? Fundamental.